Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 52 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Hoje é quarta-feira, dia 15 de agosto de 2018. Não perca hoje as explicações dos dois temas das quartas na ordem, explicados pelo professor Dr. Rui Almeida, consultor da OCPCA. Hoje vai saber mais sobre o método de equivalência patrimonial e sobre o custo de mercadorias. Fique conosco. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. É tempo para que o nosso itinerário temático nos convide a desenvolver o tema principal de hoje, que são as explicações de temas selecionados para as duas das sessões de arranque do evento designado Quartas na Ordem. O evento da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, cuja sigla é OCPCA, que visa a troca de experiências e transmissão de conhecimentos entre os membros da classe de forma livre, espontânea e obviamente gratuita para membros, estagiários e convidados. Curiosamente, as duas últimas sessões foram as que mais afluência de membros da OCPCA teve, uma vez que na sessão sobre o método de equivalência patrimonial estiveram presentes mais de 50 membros. A última edição superou as expectativas, tendo alcançado mais de 80 membros. Acreditamos que na próxima edição teremos cada vez mais membros da Ordem a participar para o bem e fortalecimento da classe, que agradece a entrega e dedicação de todos. Se ainda não participou, esteja atento aos anúncios no website da OCPCA e não perca nenhuma das próximas edições. Vamos saudar o nosso convidado. Bom dia, Dr. Rui Almeida. Muito bom dia ao todo o auditório da Rádio LAC e, em geral, a todos os contabilistas, peritos contabilistas de Angola e, naturalmente, aos estagiários, futuros contabilistas e peritos contabilistas. Dr. Rui Almeida é consultor do Gabinete de Formação da OCPCA. Bem-vindo mais uma vez ao Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Caro ouvinte, este programa é uma universidade aberta para todos os interessados em contabilidade e auditoria. Dr. Rui Almeida, é sempre um prazer tê-lo cá conosco. Hoje vamos falar sobre as quartas na Ordem, evento que já vai na sua quarta edição. Vários foram os temas abordados nas quartas na Ordem, entre os quais destacamos o método de equivalência patrimonial e o custo de mercadorias. Em primeiro lugar, gostávamos que esclarecesse o critério de seleção dos temas a ser analisados nas quartas na Ordem e qual a motivação da escolha em particular dos dois que referimos. Ora, então, muito bom dia. Efetivamente, o Quartas na Ordem é um espaço para os membros da OCPCA, contabilistas e peritos contabilistas, bem como para aqueles que irão ser os futuros contabilistas e peritos contabilistas, são atualmente os estagiários e convidados que a OCPCA julga de interesse ter connosco para melhor difusão, esclarecimento da contabilidade, da auditoria, naturalmente também da fiscalidade, porque é uma área que nos está muito próxima e faz parte da nossa profissão, e é com muito gosto também que recebemos um conjunto de convidados para connosco partilhar experiências e adquirir os conhecimentos necessários. O Quartas na Ordem tem um modelo, que o modelo base é os colegas entre si discutirem um conjunto de temas, naturalmente moderados por uma mesa de especialistas que estão a apoiar e estão a ajudar e a fazer acontecer
acontecer essa experiência, fazer acontecer essa circulação de conhecimento. Temos também sempre um tema em cada uma das sessões. No primeiro foi o IVA, depois falámos sobre a nova lei do investimento privado, depois o método de equivalência patrimonial e agora o custo das compras. As escolhas do tema têm a ver com dois fatores. Primeiro, a oportunidade do tema, a atualidade, a necessidade. Depois, temas da contabilidade que, embora alguns sejam conhecidos, às vezes têm sido menos bem tratados e nunca é demais esclarecer para que cada vez mais os contabilistas e peritos contabilistas de Angola façam o seu trabalho de forma informada, correta e atingindo os objetivos que queremos com a contabilidade, que é dar uma boa informação do património da empresa, da variação do património e, naturalmente, toda a informação necessária para os diversos stakeholders, nomeadamente a AGT, bancos, investidores em geral. É isso que nós queremos e na escolha realmente dos temas. Temos em atenção algumas dificuldades que vamos sentindo da parte dos membros e também muitas vezes a solicitação desses para que falemos sobre alguns temas. Quando se pretende adquirir um bem ou serviço, os elementos a ter em conta são o preço e a qualidade. São fatores-chave da competitividade das empresas. Entretanto, para produzir qualquer bem, a empresa incorre em custos e o inventário é a base para controlar e determinar o preço final. Dr. Rui Almeida, dito isto, nesta fase em que muito se fala em produção nacional versus mercadorias importadas, ambos temas assumem uma relevância astronómica. Dr. Rui, poderia, por favor, explicar o que são existência, quais são os desafios das normas das existências? Ora bem, efetivamente, as existências é um tema, digamos, maduro, antigo e para o qual não tem havido qualquer novidade nos últimos tempos, diria nos últimos anos. Mas sendo um tema antigo e já maduro, não quer dizer que tenha sido sempre bem tratado. Quando falamos em contabilidade, temos de ter alguma atenção que a contabilidade respe um conjunto de princípios, de lógicas, e nunca é demais lembrar uma das chaves da contabilidade, que é o conceito de ativo. Efetivamente, o ativo, que normalmente este conceito é menos bem tratado, e já agora nunca é demais de vez em quando recordar que um ativo é um recurso, seja um bem ou um direito, controlado por uma entidade, como resultado de acontecimento passado, do qual se espera que flua para a entidade benefícios económicos futuros. Este conceito, parecendo que é um conceito complicado e que não tem nada a ver com a realidade e não interessa para a nossa profissão, é efetivamente a chave disto tudo. Efetivamente, quando estamos a calcular o custo das mercadorias, temos de ter atenção a duas vertentes. Primeiro, que esse custo seja bem calculado, tenha todas as variáveis, para que seja a base para nós darmos informação aos empresários, para que eles percebam qual é o preço de venda que têm que praticar e já agora se vale a pena realmente vender, porque efetivamente muitas vezes os empresários não têm a noção exata do custo. Veem o custo da mercadoria como sendo muitas vezes apenas o seu preço de compra e esquecem-se de um conjunto de outras variáveis que influenciam. O transporte, armazenamento, todo um conjunto de direitos, os impostos, etc. E compete-nos a nós, por um lado, evidenciar para o empresário ter a consciência de quanto é que lhe custa efetivamente ou comprar ou produzir, para com base nisso tomar as suas decisões. Muitas vezes as decisões é produzir internamente ou importar. E naturalmente tem variáveis diferentes, tem custos diferentes que contribuem para a formação do item existências. Por outro lado também há que ter atenção à própria contabilidade e a informação contabilística. Não é só a informação para o empresário, mas é a informação para o público em geral. A contabilidade tem que produzir informação para todos, o que nós chamamos de stakeholders, ou seja, para as partes interessadas, ou seja, para todos aqueles que querem da contabilidade tirar informação. Seja o pessoal da própria empresa que quer da contabilidade perceber o que é que está a acontecer com a empresa, no limite para decidir se quer continuar aquela empresa ou se quer ir procurar outro emprego, é para os fornecedores saberem se devem ou não fornecer a crédito à empresa, querem perceber a solvabilidade da empresa, a sua capacidade da empresa de pagar as suas dívidas, é os próprios clientes que querem saber se podem contar com aquela empresa como futuro fornecedor, é os bancos que querem saber se podem emprestar dinheiro e se a empresa tem capacidade para retornar o capital investido. Portanto, há todo um conjunto de interessados na informação da empresa. Então, tem que haver normas para o cálculo dos seus ativos, dos seus custos, dos seus proveitos, etc. No caso das existências, é muito claro que todos os itens que contribuem para a formação da existência têm que lá estar incluído. É muito claro também o Plano Geral de Contabilidade ao dizer que o valor que nós vamos considerar como ativo, que não vai ser custo naquele momento e que vai formar o valor do ativo e que só irá ser custo quando a mercadoria
for vendida, até lá é um ativo, é muito claro o Plano Geral de Contabilidade, nos seus critérios de valorimetria, dizendo que o custo das existências deve incluir o preço de compra, os direitos de importação e outros impostos que não sejam posteriormente recuperáveis, os custos de transporte, custo de manuseamento e, agora o mais importante, outros custos diretamente atribuíveis à compra dos bens. E agora é aqui realmente dos outros custos que aparece sempre a dificuldade. O que são os outros custos? A regra é muito simples. É tudo aquilo que nós temos que despender para que o bem atinja aquilo que nós queremos. Ou seja, onde é que nós queremos a existência? Queremos a existência no nosso armazém, pronto a ser consumido ou a ser vendido. Consumido se for matéria-prima, vendido se for mercadorias. Todos os custos, até a mercadoria ficar no armazém pronto a ser vendido, é custo da existência. E aqui engloba o preço de compra, os transportes, os impostos, cargas, descargas, comissões a intermediários, no limite o armazenamento do produto, no sentido de pô-lo no local que esteja pronto a ser consumido ou a ser vendido. Até lá, tudo isto é custo. E muitas vezes o que acontece é que nos limitamos a que o custo da mercadoria, o valor que vai para o ativo, seja apenas o preço de compra. Se isto é verdade, quando nós compramos, mesmo ali ao lado, vamos lá buscá-lo, pomos no armazém, bem, pois realmente o preço é a fatura. Mas se vier, por exemplo, do Coneno, calma lá, é que se calhar o custo do transporte é quase tanto e às vezes mais do que o próprio preço. Já estou-me a lembrar, nós particularmente, se formos ao Coneno buscar um boi ou meio boi, se calhar pagamos, não sei o preço, nem quero arriscar, mas se calhar o transporte depois é capaz de ser tanto ou quase tanto como o custo da carne que vamos buscar. E agora a questão é, quanto é que nos custa a carne? Custa-nos o necessário para que ela fique pronta, fique no local onde nós queremos. E onde é que nós queremos? Queremos no limite a nossa arca congeladora. Até lá é o custo, que engloba se calhar o transporte, que engloba alguma comissão que temos de dar um intermediário, que engloba uma série de coisas, incluindo naturalmente o preço da própria carne. E quem for buscar o boi no Coneno, ficar hospedado num hotel, numa pensão? Se eu vou fazer isto agora de uma forma mais profissional e passamos agora para a empresa que vai buscar o tal boi ou meio boi, coitado do boi, naturalmente que vai ter todo um conjunto de custos. E o custo inclui o quê? Inclui o transporte da nossa viatura para ir ao Coneno e regressar. E o que é o custo do transporte? É o gasóleo, sim, para ver, esquecemos. Então, e a manutenção da viatura? Ou seja, a viatura tem que ter manutenção de 20 a 20 mil quilómetros. Se nós vamos fazer agora 3 mil quilómetros ou 4 mil, significa que quando formos à manutenção, o custo dessa manutenção tem um custo por quilómetro. Cada quilómetro teve um custo médio de X. Se eu vou agora andar 4 mil quilómetros para ir buscar a carne, eu tenho que ter consciência que aquela viatura, ao andar 4 mil quilómetros, aproxima-se mais do tempo da manutenção e, portanto, vai ter um custo de manutenção. É que o custo de uma viatura é, além do gasóleo, que às vezes é a parte simples, é a manutenção, é muitas vezes o risco do próprio transporte, o furo, etc. E já agora vamos esquecer, é o motorista, porque ele tem que ser pago. E o motorista, se vai ao Coneno, não vai numa manhã e regressa ao final da manhã. Não, vai num dia, com sorte, vai no dia seguinte ou 2 dias depois. Tá bem? E onde é que ele dorme? Pode dormir na viatura, mas se for a uma pensão, pois é um custo. E onde é que ele almoça? E onde é que ele janta? E onde é que ele dá um pequeno almoço? Naturalmente, isso é tudo custos da viagem. E a viagem foi feita para quê? Para ir buscar a mercadoria. Agora a questão é, esses custos são ou não são custos da mercadoria? É claro que são, porque os custos só foram provocados porque eu quero ir buscar a mercadoria. Eu necessito ir buscar a mercadoria. Portanto, se estamos a falar no custo desta mercadoria, além do preço de compra, temos que acrescer o custo da própria viatura, o custo do próprio condutor e, eventualmente, como disse, algumas comissões sejam precisas intermediar, pode haver intermediários legais no processo e, portanto, até a mercadoria chegar ao nosso armazém, tudo isto é custo da mercadoria. Que, como digo, no caso do boi, novamente, se calhar se juntarmos isto tudo, o custo daquele item carne possivelmente duplica ou talvez mais do que em relação àquilo que pagamos ao produtor. E é disto que estamos a falar quando falamos em custos das mercadorias. É que esse grupo de outros custos que o Dr. Rui acabou de mencionar há de ser um dia desse superior ao custo da fatura do boi. Naturalmente. A casa em si. Eu até nos quartos da ordem contei uma história verdadeira que acontecia, por exemplo, na Companhia de Imantes de Angola, onde eu tive o prazer de trabalhar de 1980 a 1985 como assistente de contabilidade. Já agora,
cujo meu chefe, Dr. Ganga Júnior, atualmente PCA da Indiama, e para o qual mando os cumprimentos se eventualmente estiver a ouvir a Rádio LAC. Quem vai fazer chegar o Contas na Hora ao Dr. Ganga Júnior? E já agora, se não está a ouvir, é ele que perde, porque efetivamente está um programa fabuloso. Muito bem. Vamos fazer questão de fazer chegar, nem que seja pelo link. Okay. E realmente eu tive também o prazer de ter estado num gabinete, na altura chamava-se GOC, Gabinete de Ordenação e Controle, que entre outras coisas fazia o cálculo do custo das mercadorias. E eu lembro-me de várias aquisições, mas lembro-me desta em particular, em que comprámos pneus ao Japão. E tivemos de fazer, naturalmente, o custo da existência. E agora reparem só na complexidade que é o custo e a diferença que há entre o preço que pagamos ao fornecedor e o custo da mercadoria. Nós, quando compramos pneus, queremos para as nossas viaturas pesadas que estão na Lunda Norte a fazer a exploração dos diamantes. E é lá que os pneus têm que estar. Todos os custos até lá chegar é o custo desta mercadoria. O custo desta mercadoria temos a fatura do fornecedor. No caso concreto, era uma empresa japonesa. E depois acresce o transporte do porto japonês para Livorno, que era o nosso entreposto marítimo. Depois acresce o frete, o seguro e o aluguel do contentor até Livorno. Depois acresce o custo da descarga daquele navio para o Porto de Livorno. Depois acresce o custo do aluguer no Porto de Livorno. Depois acresce o custo de colocar a mercadoria no outro navio que vem para Luanda. Depois acresce o custo do transporte, do frete, mais seguro, mais aluguer de contentores até o Porto de Luanda. Depois é o descarregamento do custo de Luanda, o aluguer do Porto de Luanda, o transporte para o armazém principal de Catete. Depois a gestão do material lá até haver a oportunidade de vá para a Lunda Norte. Depois o transporte de Catete para o Dundo. A gestão no armazém do Dundo. E depois do Dundo para o destino final, podia ser Andrada, Lucapa, Calunda ou outro local qualquer. Naturalmente, como estão a perceber, o custo dos pneus era um custo significativo. Agora imagina quando somamos o transporte marítimo para o Porto de Livorno para Luanda, se juntarmos a isto os fretes, se juntarmos isto, e agora esqueci mais um pequeno pormenor, mas que é muito importante e cada vez mais importante, os direitos alfandegários e despachante. Efetivamente, na altura não era tão importante, mas agora mais importante é, porque efetivamente as pautas aduaneiras começam cada vez a ser mais agressivas no sentido da proteção da produção nacional. Quando vamos somar isto tudo, se lhe um pneu que custa na sua base 100 kwanzas para ser um número redondo, possivelmente o seu custo final no destino poderá ser 200, com muita facilidade. E se nós pomos 100, estamos a enganar-nos. Estamos a dizer que aquela viatura consome X pneus, cada pneu já é 100, e sabemos o custo da viatura, mas estamos a enganar-nos, porque efetivamente ele custou muito mais. Não é possível eu conseguir ter os pneus numa aldeia, numa vila, na Lunda Norte, sem ter estes custos todos. E, portanto, se nós não conseguimos formar o custo dos produtos para dar uma boa informação, temos alguma dificuldade em cumprir a nossa missão, que é dar a informação para os diversos stakeholders, e um deles, naturalmente, que é a gestão da empresa para, com base nisto, tomar as suas decisões. Dr. Rui Almeida, existe grande diferença entre as normas internacionais e o Plano de Contabilidade Geral de Angola sobre a matéria? O Plano Geral de Contabilidade em Angola foi feito em 2001, na altura, à luz das normas internacionais vigentes na altura. Já agora, quer dizer que o Plano Geral de Contabilidade em Angola é um documento muito interessante. Na altura, foi feito com base nas normas internacionais de contabilidade e está todo ele bem constituído. O único problema que o Plano Geral de Contabilidade tem é que na altura foi feita com base nas normas para as pequenas e médias empresas, não contemplou um conjunto de outras situações e hoje tem que ser revisto para contemplar a possibilidade de abrangência para todo um conjunto de outras empresas. Ou, supletivamente, considerar que as outras normas que não estão vertidas no Plano Geral de Contabilidade estão também em vigor em Angola, supletivamente ao plano. Embora sobre isso pode haver aqui divergências de opinião. Seja como for, no particular das existências, tudo o que está vertido no Plano Geral de Contabilidade é tudo o que está das normas internacionais. Naturalmente, as normas internacionais poderão ter mais alguns pormenores, podem ter alguns parágrafos de ênfase, de melhor explicação, mas a vertente está lá toda. Quando eu digo que o custo das mercadorias é preço de compra, mais todos os custos necessários para que a mercadoria fique pronta para o seu uso pretendido, isto é, para ser consumida ou para ser vendida, a norma internacional de contabilidade diz rigorosamente o mesmo. Portanto, neste particular, respondendo objetivamente, não há qualquer diferença entre o Plano Geral de Contabilidade e a norma internacional de contabilidade. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está a acompanhar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Temos em estúdio o Dr. Rui Almeida, está aqui a falar de dois temas que foram sucedidos
sucesso nas quartas na ordem, muita aderência, muitas dúvidas, e o Dr. Rui teve cuidado de esclarecer. Por isso trouxemos cá o Dr. Rui para continuar a esclarecer, pois muitos membros, por várias razões, não estiveram presentes e ao acompanhar o Contas na Hora vão estar a par daquilo que foram essas últimas 2 sessões de sucesso. No fundo, até agora, falávamos do balanço. Ativo, existência, um ativo é uma matéria de balanço. Seguida, vamos partir para a relação deste balanço quando se torna custo, ou seja, quando vai cair as demonstrações de resultados. Nesta ordem de ideia, gostávamos de saber qual é a relevância, falo do custo das mercadorias vendidas ou produzidas, nas demonstrações de resultados. Efetivamente, quando nós estamos a formar o custo das existências, estamos a formar um ativo. E um ativo porque, efetivamente, enquanto estiver em poder da empresa, no sentido de ser consumido ou de ser vendido, ele é um recurso que eu tenho em meu poder para o qual eu espero ter um benefício económico futuro, que é esta, digamos, a definição de ativo. Ou seja, eu espero com aquela existência vir ter um benefício, como ou consumindo, produzindo um determinado produto para ser vendido, e o benefício vem depois da própria produção do produto e a sua venda, ou para, se for uma mercadoria, para ser vendido diretamente, e o benefício vem da capacidade de gerar fluxo de caixa através da sua venda. Quando efetivamente eu vendo, como qualquer pessoa honesta, quando eu vendo tenho que entregar mercadoria. Não posso vender, receber o dinheiro e ficar com a mercadoria. Portanto, se fixei a mercadoria, o tal recurso que eu tenho, deixei de o ter porque converti em fluxo de caixa, entenda-se, caixa ou equivalentes de caixa. E é nesse momento que eu deixei de ter um ativo e, portanto, vou considerar como sendo um custo, já que a minha venda vai ser efetivamente um proveito. Aqui não há nada a dizer especial sobre as existências, porque se eu fixo sem o ativo, converto, deixo de ter esse mesmo ativo. Isto é válido para o ativo cliente, em que nós temos um cliente, se recebemos, deixamos de ter o ativo cliente, mas temos em sua transformação o ativo caixa, ou equivalentes de caixa, que é aquilo que o cliente nos deu. É válido para outros itens, naturalmente, para as existências. Efetivamente, o custo das mercadorias vendidas ou das matérias-primas consumidas é o momento em que eu vou dizer deixei de ter o ativo e passei a ter um custo, e é nesse momento que eu também reconheço o proveito da venda e entre eles se juntam e a diferença é o meu lucro ou o meu prejuízo naquela venda em concreto. No caso da produção, isto é um pouco mais complicado este conceito, porque eu vou consumir a matéria-prima e considero a matéria-prima como sendo um custo. Mas como essa matéria-prima não vai desaparecer, não se vai converter logo em fluxo de caixa, vai haver aqui um processo intermédio, que é que a matéria-prima vai ser transformada num produto acabado. E se é verdade, então, que eu tive o custo da matéria-prima, mas depois tive uma espécie de proveito que foi a produção do produto acabado. E por isso é que quando eu tenho esta produção, eu utilizo para considerar o meu produto acabado no armazém uma conta, salvo erro é a conta 64, que eu vou acreditar como se fosse uma espécie de proveito para compensar o custo da matéria-prima. Porque se eu considero que a matéria-prima é um custo, na minha conta 71, eu vou agora como que anular esse custo com uma conta a crédito de proveitos. Porquê? Porque se ela é um custo conceptualmente, porque desapareceu fisicamente, mas deu lugar a outra coisa qualquer, como deu origem a um produto acabado, a forma que eu tenho de anular no meu balanço este custo é criar um proveito para a sua compensação. E no balanço o resultado vai ser zero. Tirando este particular das matérias-primas e do custo de produção, que tem a ver também com as existências, mas é um pouco mais complexo, como sabemos, porque há todo um conjunto de procedimentos para calcular o custo de produção. Tirando este particular das matérias-primas, pois bem, o custo das mercadorias vendidas, efetivamente, mais não é que reconhecer que fiquei sem esse ativo e, consequentemente, fiquei com um custo, fiquei com uma redução do meu património, que é compensada, naturalmente, pela venda desse mesmo património. Daí, só posso considerar o custo das mercadorias vendidas no momento em que a mercadoria ela é vendida, exatamente para que este custo seja compensado com o proveito respectivo da venda. Existe grande diferença no cálculo das mercadorias vendidas e o custo industrial do produto vendido? Diria que sim e que não. Uma vez produzido o produto, com base na matéria-prima e, naturalmente, todos os outros fatores de produção. Fator humano, que normalmente é os salários, que muitas vezes chamamos de chamada mão de obra, e os outros fatores, todos os outros custos, amortizações, eletricidade, água, etc., que chamamos muitas vezes outros custos industriais, ou nas escolas gostam muito de chamar os chamados gastos gerais de fabrico. Uma vez constituído o custo de produção, estando no armazém um produto acabado, naturalmente que aí deixa de haver diferença conceptual. Ou seja,
Quando eu vendo, reconheço a mercadoria que se apareceu como um custo, que num caso concreto é um custo que vai à conta 71, custo das mercadorias vendidas. No caso dos produtos acabados, considero também um custo, só que neste particular a conta que eu utilizo não é a conta 71, mas a conta 64, variação de produção, exatamente para que haja uma diferença entre as mercadorias e os produtos acabados, mas mais do que isso, é para que o custo dos produtos acabados não vá também à conta 71, senão iria duplicar os valores que estão na 71, porque já lá tem o custo da matéria-prima. Se agora tivesse o custo do produto acabado, digamos que a matéria-prima apareceria 2 vezes na conta 71. Então, o artifício contabilístico que se cria é criar 2 contas distintas, uma 71 para o consumo das matérias-primas e uma conta 64 para o custo dos produtos acabados vendidos, o que na contabilidade de gestão normalmente aparece com a sigla CIPV, que é o custo industrial dos produtos vendidos. Já agora, que elementos se deve ter em conta para este cálculo? Quando falamos no custo de produção, naturalmente que entramos num mundo diferente. Entramos no mundo do cálculo de maior pormenor. O custo de produção é sempre um custo complexo de se criar. E já agora chamar a atenção que a maior parte dos empresários, ou muitos empresários, não calculam devidamente o custo de produção. Se calhar a culpa também é de alguns contabilistas que não incentivam, não lembram a necessidade de saber quanto é que nos custa produzir alguma coisa. Muitos empresários às vezes têm a convicção que o custo de produção é o custo da matéria-prima. E depois juntam-lhe um pouco de mão de obra, juntam-lhe mais algumas coisas. Mas quando a gente começa a fazer contas com algum pormenor, vê que as coisas não são bem assim. Vê que as coisas têm um pormenor diferente e só feitos estes cálculos por um técnico é que se chega a um valor com alguma correção. Por exemplo, para produzir, seja qual for o bem, naturalmente temos matérias-primas. Mas às vezes esquecemos, também temos um conjunto de matérias subsidiárias, que não são muito visíveis, mas que estão lá a contribuir. Para fazer um móvel, temos a madeira, certo, mas depois temos a cola, temos os pregos e temos um conjunto de outros pequenos pormenores que, quando começamos a somar, percebemos que, afinal, a madeira era importante como custo, mas somando os outros todos, que já vamos ter algumas surpresas. E depois temos a mão de obra, temos as pessoas que lá trabalham, as pessoas que coordenam o que estão a trabalhar. Temos depois alguns custos administrativos diretos com essa produção. Temos depois um conjunto de outros itens, a eletricidade, a água, todo um conjunto de outros itens que são necessários para a produção. E quando começamos a fazer toda essa soma, chegamos a um valor muitas vezes um pouco diferente da percepção que eventualmente nós temos sobre o custo de uma coisa. E estes cálculos cada vez têm que ser mais rigorosos, porque quando estamos numa altura económica em que eu compro uma coisa por 100 e vendo por 300, ou eu produzo uma coisa que tem a percepção que custa 100 e vendo por 300, o problema não se põe, porque mesmo que o custo não seja 100, o custo real, e seja 150, eu já marco uma margem tão grande que ganhar 200 ou ganhar 150, ganho muito, sou muito feliz, sou muito rico, compro muitos carros e a vida continua. Agora, quando começamos a estar numa zona de maior concorrência, como é o caso que está a acontecer em Angola, a concorrência começa a aparecer com muita força, as nossas margens começam a diminuir. E começando a diminuir, já a diferença não é se calhar de 100 para 300, ou seja, não é, eu acho que custa 100, vendo a 300, mesmo que não seja bem 100, eu ganho tanto dinheiro que suplanto. Se eu começo a descer os 300 para se aproximar mais no 100, pode acontecer uma altura que eu, sem querer, esteja a vender abaixo do meu custo, porque os 100 se calhar não eram 100, porque quando se vai fazer as contas com mais um rigor, se calhar os 100 passa a 120, 130, 140, 150, porque nós sabemos que o custo da água tem um determinado valor, mas também sabemos que se tivermos de recorrer a cisternas, elas são mais caras. E se calhar quando começamos a calcular o custo da água com mais rigor, temos alguma surpresa. E às vezes não nos apercebemos dessa surpresa, porque fazemos contas muito por alto. Naturalmente, quando se faz contas de algum pormenor, estas surpresas às vezes aparecem porque ficamos, como digo, surpreendidos pelo valor das coisas quando começamos a somar isto tudo. Isto é como na nossa vida. Nós temos a percepção que gastamos dinheiro. Chegamos ao final do dia e não temos dinheiro do bolso. Mas onde é que gastamos? Gastamos no almoço. Mas depois fizemos com mais rigor, somamos. Foi o almoço, foi o café da tarde, foi o bolo do almoço. É depois mais uma pequena comissão que se dá a alguém que está a ajudar a arrumar o carro. É mais qualquer coisa que se dá a um pedinte que está num cruzamento. Quando vamos somar isto tudo, percebemos que aqueles 2.000 que gastámos ao almoço, de repente se transformam em 2.500, 2.800, porque somando esses pequenos pormenores, a coisa é diferente. E é isso que acontece numa empresa. Nós temos a percepção, digamos assim, daquilo que gastamos em termos gerais, mas do pormenor não temos. É esse pormenor que marca a diferença. Quando nós começamos a ter um preço de venda mais reduzido,
Começamos a ter uma margem mais pequena e se não temos atenção a esse pormenor, pode, sem querer, estarmos a vender com prejuízo. E pode acontecer que quando nós nos apercebemos, seja tarde demais, porque estes prejuízos já consumiram todo um conjunto de ativos e depois ficamos sem margem para poder continuar e daí a paragem de uma empresa é um pulinho. Quem é que pode ajudar a fazer essas contas? São os técnicos respectivos, que se chamam os contabilistas. Que naturalmente a chamada contabilidade financeira é aquela contabilidade que é fundamentalmente posterior para a AGT, para os bancos, para todos aqueles interessados na informação financeira, que normalmente aparece com o chavão em inglês que é stakeholders. Naturalmente que além disso precisamos fazer uma contabilidade de mais pormenor, a que chamamos genericamente contabilidade analítica ou mais recentemente talvez a expressão contabilidade de gestão, que é um dos trabalhos normais dos contabilistas, que às vezes nós contabilistas nos esquecemos um pouco dessa nossa tarefa, porque também muitas vezes os empresários dizem que não precisam, que sabem tudo, que têm a percepção de todas as coisas. Têm a percepção até um dia que de repente acordem e afinal essa percepção estava errada e às vezes é tarde demais para recuperar. E portanto o custo de produção é um custo complexo, tem técnicas específicas, o próprio plano geral de contabilidade é claro ao dizer sobre isso e é claro ao dizer que o ativo produzido deve-se juntar a matéria-prima, juntar a chamada mão de obra direta, juntar os chamados gastos de fabrico que sejam variáveis e deve-se juntar os chamados gastos de fabrico que sejam fixos e, neste caso, utilizando o custeio racional, que é a metodologia que a norma internacional e o plano geral de contabilidade aí é também igual, preconiza e não só preconiza como manda fazer, porque os planos gerais de contabilidade são imperativos e têm que ser seguidos, salvo se nós objetivamente os quisermos derrogar, ou seja, fazer coisa diferente, mas se isso acontecer, isso tem que ser uma situação de exceção e nas notas às contas, logo no início, temos que dizer que derrogamos o plano, ou seja, fizemos coisa diferente e qual o efeito que isso tem. Isto é, o que é que seria as contas sem essa derrogação e o que seria as contas com essa derrogação. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está a acompanhar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Temos em estúdio o professor Dr. Rui Almeida, que é consultor do Gabinete de Formação da OCPCA. Hoje uma espécie de universidade aberta, porque estamos a falar de dois temas que passaram nas quartas na Ordem. É o momento de intervalo. Até já. Contas da Hora, o seu programa de rádio. Contas da Hora. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que temos em estúdio o professor Dr. Rui Almeida, que é consultor do Gabinete de Formação da OCPCA. Estamos a falar de dois temas que passaram nas quartas na Ordem. Dr. Rui Almeida, é preciso um sistema específico para contabilizar com propriedade os custos das existências ou produtos vendidos? Naturalmente que não haverá nenhum sistema específico, há que efetivamente cumprir o plano geral de contabilidade. Podemos ter um software mais ou menos sofisticado que nos possa ajudar a fazer isto. Nós na contabilidade temos uma conta que é a conta número 21, que serve exatamente para apuramento do custo da compra. Se estivermos a fazer de uma forma normal o chamado inventário permanente, em que permanentemente temos o nosso armazém atualizado, essa conta 21 serve exatamente para apurar esse custo. Ou seja, todos os fatores de produção que entrem no custo das mercadorias que eu estou a adquirir devem ir para a conta 21 e quando o seu custo está formado, então devem passar para uma conta definitiva, uma conta 26, no caso de ser a mercadoria, para que aí entre naturalmente nos seus cálculos do custo da compra e depois, com base nisto, para calcular o custo das mercadorias vendidas em função do critério de valorimetria que nós utilizemos, seja o FIFO, seja o LIFO, seja o custo específico, seja o custo médio ponderado. Esta sua resposta leva-nos ao tema da utilização ou não de uma famosa conta contabilística que denominamos a 24 e a 64, que tem como descrição, por sinal a mesma, produto acabado. Qual é a relação entre a conta 24, que é um ativo, e 64, que é uma conta de proveitos? O tratamento do custo de produção tem sido uma matéria que nem sempre tem sido dado muita atenção nas próprias escolas. E não tem sido dado muita atenção porquê? Porque a chamada contabilidade financeira não se preocupa muito
muito com o custo de produção para a chamada contabilidade de gestão, e a contabilidade de gestão depois não faz bem a ligação com a contabilidade financeira. E esta ligação tem que ser feita de forma muito clara. E a conta 64 é a ligação entre as duas contabilidades no fundo. O que quer dizer, se existem dois professores, um a dar a contabilidade de gestão e outro a dar a contabilidade financeira, há um dia, num sumário qualquer, que os dois deviam estar juntos. Efetivamente, o que acontece muitas vezes é que o professor de contabilidade financeira às vezes quase que ignora a conta 64, porque isto diz que deriva da contabilidade de gestão, e a contabilidade de gestão não se mete no plano de contas e diz que isso é da contabilidade financeira. E às vezes esta ligação não é feita. Terá que ser na contabilidade financeira que a conta 64 tem que ser tratada e não podem também fazer esta segmentação tão grande. Eu, por acaso, tenho a felicidade de ter sido durante 12 anos professor de contabilidade de gestão e depois já ponho mais uns 15 ou 17 de contabilidade financeira e, portanto, esta fluidez, esta ligação para mim é muito clara. Mas muitas vezes quando os professores se fixam só numa das partes da contabilidade, tendem a ignorar a ligação entre as duas contabilidades que a conta 64 acaba por fazer. A conta 64 basicamente serve para registrar a crédito o valor da produção, porque é como se eu tivesse construído um proveito para mim mesmo. No fundo é uma espécie de trabalhos para a própria empresa, mas com uma coisa diferente. E depois a débito serve para fazer a saída do custo dos produtos acabados vendidos. Portanto, esta conta é uma conta realmente atípica até, porque tanto pode ter saldo credor como devedor como nulo. Se tiver um saldo credor, significa que naquele ano em concreto eu produzi mais do que vendi. Se tiver saldo devedor, quer dizer que eu vendi mais do que produzi. Se tiver saldo nulo, quer dizer que em princípio vendi tanto como produzi. Por isso é que estas contas se chamam variação de produção, porque diz-me se a minha produção naquele ano aumentou em termos de estoque, saldo credor, ou se a minha produção em termos de estoque diminuiu, saldo devedor. Alguns poderão estar a pensar como é que esta conta pode ter saldo devedor? Uma razão muito simples. Posso, num determinado ano, no limite, não ter produzido nada, ter vendido estoques, produtos acabados que eu tivesse já do ano anterior. Então esta conta vai ter saldo devedor e exatamente dá-nos esta informação, que naquele ano a variação de produção foi negativa. Isto é, produzi menos do que os produtos acabados que eu vendi. Então, doutor, aqui os produtos, a matéria-prima, quando é levada à fábrica, está a ser consumida e custo na 71. Depois de termos o produto acabado, temos que reconhecer esse produto acabado. E o reconhecimento leva-nos a usar as contas 64 e 24? Correto. Portanto, a mecânica que nós temos dos custos e proveitos a nível da produção é exatamente esse. Eu tenho a contabilidade financeira que preciso fazer a demonstração dos resultados por natureza, que praticamente em todo o mundo é exigida, embora em alguns países o normal seja fazer a demonstração dos resultados por funções, mas a informação por natureza tem que ser dada depois também supletivamente. Esta informação aparece sempre ou na demonstração ou nas notas às contas. Quando efetivamente eu tenho os custos por natureza, vão aparecer naturalmente na contabilidade financeira, vão aparecer na classe 7, o custo que é o consumo da matéria-prima, o custo que é a mão de obra, os salários, digamos assim, na conta de salários, com os chamados custos com o pessoal, vão aparecer na conta de amortizações as respectivas amortizações do período e vão aparecer na conta de outros bens e serviços os custos que eu tenho com aqueles consumos normais, água, luz, eletricidade, consumíveis, ferramentas, desgaste rápido, etc. Todos estes custos aqui são custos do período. No entanto, em bom rigor, nós olhamos para estes custos e dizemos, mas foram mesmo custos do período? E a resposta, se calhar, pode ser não. Não porquê? Porque eu assumi-os para quê? No fundo, para transformá-los num ativo. E, portanto, estes custos não são verdadeiramente custos do período porque foram transformados num ativo. Criaram qualquer coisa. Então, como é que eu agora digo à contabilidade que estes custos não foram custos do período? Bem, muito simples. Se eu consumi 100 matérias-primas e consumi, por exemplo, mais 200 de outros bens e serviços e que com e mais, por exemplo, 100 de matéria-prima, 200 de salários e 300 de outros bens e serviços, gastei aqui 600. Se isto foi o que eu consumi para produzir um determinado produto, então verdadeiramente o que eu fiz foi transformar um conjunto de fatores num ativo. Como é que isto vai aparecer na contabilidade? Vai aparecer estes custos por natureza, porque preciso desta informação para a demonstração de resultados, vai aparecer custos de matérias-primas 100 no respectivo valor, na respectiva localização da moção de resultados. Vai aparecer salários 200 e outros bens 300.
E depois vai aparecer uma conta a crédito, que é a tal conta de proveitos, foi a criação do meu ativo, os tais 600, que se anulam mutuamente. É como se eu dissesse, naquele período, estes custos não foram custos, foram fatores que eu transformei em ativo. E assim tenho um conjunto de informação muito interessante. Tenho informação para a demonstração dos resultados, por natureza, e diz que eu consumi tanto matérias-primas, mão de obra e outros bens e serviços, e tenho a informação da criação do ativo, que em termos de resultados se anulam, mas dá um conjunto de informação que isso é contabilidade. A contabilidade é informação. A contabilidade não faz mais nada do que dar informação, tal como outras áreas do saber, como a economia, por exemplo, que dá informação sobre as variáveis macroeconómicas. E nós damos informação sobre as variáveis, digamos assim, microeconómicas, ou seja, que se passam dentro da empresa em concreto. Se não forem feitos estes movimentos, não se consegue reconhecer o produto acabado. Naturalmente, o objetivo é dizer, nós criamos um ativo e, portanto, esse ativo é um recurso com que eu fico, que me vai dar um benefício económico futuro com a sua venda. E, portanto, é um ativo, tem que ir para o ativo. É como se a empresa estivesse a trabalhar pela própria, esta é a criação de um proveito. E esta conta, débito da 24 por crédito da 64, dá esta dimensão. Fiquei com um ativo e este ativo não foi adquirido, foi produzido pela própria empresa. E, portanto, a própria empresa criou ali um proveito. Muitos profissionais têm dificuldade em fazer estas contas funcionar. Porquê? Por dois motivos. Primeiro motivo. As escolas, muitas vezes, não estão devidamente sensibilizadas para clarificar este pormenor. Porque a professora de contabilidade financeira, às vezes, não atende ao pormenor e o da contabilidade analítica não chega ao pormenor. Da conta 64 diz, nós não temos nada a ver com o plano de contas. Por um lado, há aqui um déficit, às vezes, das próprias escolas. Não é má vontade, parece que fica numa zona de ninguém, digamos assim. Por outro lado também, o que acontece é que 90 e muitos % dos profissionais de contabilidade nunca utilizam na prática esta conta. Porque, por um lado, não há muitas empresas industriais. A maior parte das empresas de prestação de serviços não utilizam esta conta, mesmo nos serviços que passem para o ano seguinte, mesmo que nós vamos produzir um serviço para vender, esta conta não é utilizada, é só para, normalmente, a produção. Não há muitas empresas industriais. E já agora, se calhar, algumas pequenas empresas industriais, se calhar, não calculam devidamente e não fazem devidamente o registro da sua produção. E, portanto, é, por um lado, alguma falta de sensibilidade de algumas escolas, não digo todas, mas de algumas escolas, por um lado, e depois também, conjugando o facto de que aquilo que eventualmente se aprende na escola vai-se esquecer um pouco, porque na prática não se aplica e, às vezes, durante a vida toda. Porque a maior parte, realmente, das empresas não tem o cálculo do custo de produção, porque não têm produção, e muitas vezes as que têm, quando são pequenas indústrias, às vezes não registram devidamente a sua produção. E, portanto, a conta 64 acaba por ser algo desconhecido e que se vai perdendo um pouco o tempo. Por último, é plausível pensar que quando se dá o devido tratamento ao cálculo dos custos com produtos vendidos ou mercadorias vendidas, estamos a tirar vantagens factuais de um bom planeamento fiscal. Nós temos que obedecer ao Plano Geral de Contabilidade. Se efetivamente eu estou numa empresa e estou a calcular o custo das mercadorias e, por exemplo, pego em direitos alfandegários e não levo ao custo da mercadoria e levo diretamente a custo, estou a cometer aqui dois lapsos graves. Por um lado, não estou a cumprir o procedimento do Plano Geral de Contabilidade, porque o custo dos direitos aduaneiros, mais despachante, etc., foi um custo necessário para a minha compra e deve ser incluído no valor da mercadoria no meu ativo. Portanto, se eu estou a levar a custo, estou a desvirtuar a informação contabilística. Depois também, naturalmente, tem o seu efeito fiscal, que efetivamente aquele custo dos direitos alfandegários só deve ir a resultados da empresa quando efetivamente a mercadoria for vendida. Portanto, deve primeiro ser considerado como ativo e quando a mercadoria for vendida, então sim, isto vai ao custo das mercadorias vendidas. É claro, em termos de resultado, se aquela mercadoria que foi comprada num ano acabar por ser vendida no próprio ano, os custos daqueles direitos acabam por ir ao resultado daquele ano. Mas agora reparem, se a mercadoria passar para o ano seguinte, naturalmente que ela passa sem estes custos incluídos. Estes custos, direitos aduaneiros, foram considerados custos do ano anterior e a mercadoria foi vendida no ano seguinte, há aqui uma deslocalização destes custos. Estamos a considerar um custo excessivo no ano, quando ele devia estar no ano seguinte. E isto, naturalmente, tem aqui algum efeito fiscal. E é nessa altura que a Administração Geral Tributária cai por cima das demonstrações financeiras. E tem que ir. Nós, contabilistas, exatamente, não podemos estar a dizer duas coisas diferentes. Que a Administração Fiscal tem que aceitar os procedimentos contabilísticos
e, por outro lado, temos que dizer que não fazemos os procedimentos contabilísticos. Não podemos. Se queremos que a administração fiscal respeite a contabilidade tem que se respeitar a si própria. Já agora, é muito claro o que eu vou dizer. A AGT tem que aceitar a contabilidade? É claro, nem se pode pôr em causa isso. E nenhum técnico da AGT tem sequer a coragem, porque não faz sentido, seria um absurdo completo, dizendo que não reconhece a contabilidade. A contabilidade faz, a AGT seguramente reconhece, em toda a sua plenitude e tem que ser cumprida. Ponto. Pode haver alguns pormenores que a AGT diga, nesse particular, esse critério que estão a ser utilizados, nós podemos não concordar. Ou podemos dizer que é muito difícil verificar o critério. Ou podemos dizer que é uma área de grande litígio. Então, podem pôr alguma regra. Não tem mal nenhum. Se puserem uma regra diferente da contabilidade, só temos que fazer o que a contabilidade diz, de acordo com o plano de contabilidade, e no quadro 05 do modelo 1, converter para aquilo que a AGT quer e tem esse direito, tem a força de lei. E se houver essa diferença, possivelmente ela pode ser compensada futuramente e aparecem aqui os chamados impostos diferidos, que é uma coisa tão normal, que existe uma norma internacional que fala nos impostos diferidos, existem todos os procedimentos e a coisa mais normal é nós calcularmos impostos diferidos. Ou seja, é a resultante da diferença entre os critérios contabilísticos que são o princípio do cálculo para a AGT e um ou outro pormenor que a AGT diz, eu não concordo, e tem a força de lei para não concordar. Tal como nós temos a força de lei para fazer a contabilidade pela contabilidade. Se algum técnico da AGT disser que o que está no plano de contabilidade está errado, bem, ele que assuma isso e que fale com o Sr. Ministro das Finanças e que trate dos assuntos lá deles, que nós, contabilistas, não temos nada a ver com isso. Nós respeitamos uma coisa que se chama decreto presidencial. E até o haver outro, este tem tanta força como qualquer imposto. Essa explicação do Dr. Rui Almeida é mesmo pertinente, porque há muitos contabilistas a dizerem eu sigo a contabilidade e não quero saber de fiscalidade. E uma pergunta que se coloca é como é que depois preenchem o quadro 5 da modelo 1, porque o quadro 5 da modelo 1 obriga que no limite cada um dos contabilistas tenha alguma noção básica de fiscalidade. Naturalmente, uma coisa é a contabilidade, outra coisa é a auditoria, outra coisa é fiscalidade. A auditoria é uma especialidade da contabilidade, a fiscalidade é outra coisa. Naturalmente que a contabilidade e a fiscalidade, portanto, são coisas diferentes. Ponto. Agora, temos a profissão de contabilista, que é diferente da contabilidade. Na profissão de contabilista, precisamos saber contabilidade, mas precisamos saber fiscalidade, direito das sociedades, direito laboral, cálculo financeiro, auditoria, rácios financeiros, precisamos saber todo um conjunto das coisas. Não podemos dizer, eu não sei. Não. Um contabilista, além da contabilidade, tem que saber outras coisas. Por isso é que o curso de contabilidade é um curso transversal. Portanto, um contabilista não pode ignorar a fiscalidade, porque a contabilidade o que é que faz? Registra factos económicos. Sejam factos que vêm por via do direito da sociedade, do direito laboral, do direito fiscal, outros todos. Portanto, temos de saber tanto de fiscalidade, como temos de saber direito laboral, direito societário, etc. A fiscalidade tem apenas um pequeno pormenor. É que se no direito societário a gente cometer alguma gafa, normalmente ninguém vem atrás de nós para pôr uma coima. Ou isso é mais difícil. No direito fiscal, se nos esquecemos no dia seguinte, nos atrasamos, temos uma coima. E daí esta vimência da fiscalidade, que não é mais importante que o resto, é apenas uma coisa muito mais atual, muito mais presente e que acontece todos os meses. Dr. Rui, podia fazer aqui uma diferença entre a contabilidade financeira e a contabilidade de gestão? A contabilidade chamada contabilidade financeira é uma contabilidade normalizada, portanto, há um plano geral de contabilidade, há as normas internacionais de contabilidade e, portanto, cada país tem isto normalizado. E serve fundamentalmente para preparar informação posterior. E essa informação é basicamente aquela que está standardizada. É a constituição do património, os seus ativos e os seus passivos, e depois uma informação de algum pormenor sobre como é que o resultado da empresa se está a formar, como é que ele se formou. E para aí há um documento normalmente próprio para isso, como sabemos, chamada a demonstração de resultados. E depois notas anexas para dar todo um conjunto de informação de pormenor. A contabilidade de gestão é uma contabilidade não normalizada que serve para calcular qualquer coisa que nós queiramos para a nossa gestão. É uma contabilidade meramente interna. Por exemplo, se uma empresa tem 5 lojas, é razoável pensar que queira saber o resultado de cada loja. E isto tem que ser uma contabilidade mais pormenor, porque a contabilidade em geral dá a informação da empresa como um todo. Se eu estou no supermercado, se calhar eu quero saber quais são as margens que eu estou a ter dentro da chamada linha castanha, da linha branca, dos perecíveis, dos brinquedos. Portanto, eu quero saber, em termos de tipologia de supermercado, qual é a minha margem em
termos da tipologia de produtos. Estou a produzir 3 produtos distintos. Eu quero saber quanto é que me custa o A, quanto é que custa o B, quanto é que custa o C. Por exemplo, se eu estou num stand de automóveis, eu quero saber quanto é que custa reparar o automóvel A, o automóvel B, o automóvel C, quanto mais não seja, para poder faturar ao meu cliente, ou pelo menos para saber quanto é que eu ganhei ou perdi com aquele cliente, limite retificar situações futuras. Toda esta informação de pormenor que o empresário pode querer ou não, é feita com outros pormenores, sem ser normalizada, e é feita como eu achar que deve ser feita para atingir o objetivo. Pode ser feita em simples folhas de Excel, pode ser feita nos chamados centros de custos, que é, digamos, aproveitar a contabilidade financeira, depois ter ali algum pormenor de repartição daqueles valores para calcular o custo por loja, por produtos, etc. Ou pode ser feita de uma forma mais sofisticada, em sistema digráfico, em que eu tenho toda uma contabilidade digráfica, com débitos e créditos, dentro da contabilidade financeira, normalmente utilizando a classe nova do Plano Geral de Contabilidade, que normalmente está livre exatamente para a contabilidade de gestão. A contabilidade de gestão é a contabilidade que eu quiser que seja para o meu pormenor. Por exemplo, eu tenho despesas gerais para a minha atividade pessoal. Eu posso querer saber quanto é que eu gasto em alimentação, quanto é que eu gasto em recreação, quanto é que eu gasto nos diversos sítios. Mais do que saber se eu tenho dinheiro no bolso ou não, no fundo é um pouco a contabilidade financeira, eu quero saber como é que ele é gasto, onde é que está essa localização. Então tem que entrar numa contabilidade, numa informação do maior pormenor. Isto nas empresas é um pouco assim. Podemos ter a informação geral, se essa for suficiente, muito bem. Se não for suficiente, entramos numa pormenor. E aí, cada empresa é que sabe o que é que quer. Cada empresário é que sabe o que é que quer. E já agora, uma nota final. Nem sempre os empresários sabem o que é que querem. Nem sempre sabem o que é preciso. Compete-nos a nós, muitas vezes, alertar para alguma informação que podemos dar de algum pormenor que será útil, seguramente, para os empresários. Partindo do pressuposto que para a formação dos custos das mercadorias é importante que as empresas, no decurso da sua atividade operacional, tenham um sistema de informação que lhes permita apurar o custo das mercadorias vendidas por forma a determinar as margens brutas de venda e na gestão do seu estoque. Sabemos que em Angola é prática usarmos o sistema de inventário intermitente, porque só no final do exercício é que apuramos o custo das mercadorias vendidas e consumidas, tendo em conta que na grande maioria as empresas não têm um sistema de controle interno fiável que os permita apurar as mercadorias finais em estoque. Até porque só em abril ou mesmo maio é que muitas delas solicitam os préstimos do contabilista, dado que para o apuramento do custo das mercadorias vendidas e consumidas precisamos saber com precisão as existências iniciais, mais compras, menos existência final. A questão é, qual o princípio a invocar para determinar a existência final, uma vez que a entidade em questão, no final do exercício, não nos consegue precisar com exatidão a existência final. O que se recomenda, Dr. Rui? Quando falamos em contabilidade, temos de ter consciência. Estamos a falar em boa contabilidade ou em má contabilidade. A contabilidade é um sistema de informação. E, naturalmente, um sistema de informação tem os seus custos na obtenção da informação. Se eu quiser uma determinada informação, eu vou procurá-la. Pode ser à internet, por exemplo, e em 2 minutos fico com alguma informação. Se eu quiser informação de mais pormenor, se calhar não é 2 minutos, se calhar é 20 minutos. Se eu quiser uma grande informação, são 2 horas. E se eu quiser fazer uma dissertação sobre esse tema, posso estar 2 anos a procurar informação. Na contabilidade também. Se eu quiser dar uma informação muito rápida, se calhar é rápido obtê-la. Se quiser dar uma informação de maior pormenor, demora mais tempo. E os empresários têm que perceber isso. Se querem informação de qualidade, isto demora tempo. E já agora, tempo é dinheiro e, naturalmente, aqui é que começa o problema. Se eu estou numa empresa, o empresário tem que decidir. Eu quero saber a qualquer momento o que tenho no armazém ou não quero. Se eu quero, tenho que ter uma informação de pormenor, uma mecânica contabilística, que sempre que sai alguma coisa no armazém, ele tem que ser registado. E já agora, a contabilidade tem que estar naturalmente ao dia. A contabilidade tem que ser útil para a gestão. Se eu não quero saber o que está no armazém, então basta-me de vez em quando atualizar o que lá está. Vou comprando e vai, digamos, como se fosse para uma caixa, que nós chamamos a conta 21. Mas afinal, o que é que eu lá tenho? Bem, tenho que lá ir e contar. Uma outra alternativa. Por isso é que no final do ano se deve sempre fazer um inventário. Eu diria, tem que se fazer um inventário para dizer, é isto que eu tenho. Se não se fizer esse inventário, naturalmente, e eu não for permanentemente atualizando, eu não sei o que é que lá está. Se a pergunta é, então e como é que o contabilista no final do ano sabe o inventário? Sabe o valor que vai para o balanço? Tem que se fazer um inventário. E se esse inventário não for feito? Bem, se o empresário não fizer, está a cometer uma ilegalidade. Também se eu passar um traço contínuo,
Se for apanhado, sou multado. E se não for apanhado, não sou multado. E se eu não fizer um inventário, se eu for apanhado, sou multado. Chama-se, eventualmente, métodos indiciários, uma série de coisas, coimas, etc. Alteração matéria coletável. E se não for apanhado, não há outra resposta a dar. Tem que se fazer o inventário? É claro que sim. O contabilista tem que assistir ao inventário? É claro que sim. O contabilista, quando assina o balanço, está a dizer que aquilo que lá está no balanço é verdadeiro e apropriado e está a dizer que aquele valor que está no inventário, ele atesta. A sua assinatura quer dizer, eu sei que é verdade. Como é que eu sei? Não faço ideia. Só vejo uma possibilidade, é ter assistido ao inventário. Ou se não assistiu, depois do inventário feito, por amostragem, pegar em alguns itens e ir no dia seguinte confirmar. Não vai ver todos. Pega um em cada 20 itens, por exemplo, e vai ver. Este item aqui está lá 20, vai procurar. É verdade. Se aqueles 20, por exemplo, que ele selecionou, 20 ou 30 itens, forem verdade, ele cria a convicção que o resto é verdade. Se aqueles não forem verdade, cria a convicção de que aquilo não é verdade. Solução: fazer novo inventário e ele assistir. Agora, nós contabilistas assistimos aos inventários todos? Claro, se um contabilista tem 20 empresas, não pode estar em 20 locais ao mesmo tempo, mesmo que as empresas fizessem o inventário. Qual é a solução? Bem, mandar assistentes. A solução não estar lá, não ver e depois dizer que não sabe, isso é má contabilidade. Eu tenho que ter essa convicção. Como é que os auditores fazem? Os auditores assistem. E se não assistirem, fazem isso que nós temos que fazer. Todos os procedimentos que a auditoria faz, nós devemos fazer sim, mas quase todos sem exceção. O que é que os auditores fazem? Eles pegam no inventário que alguém lhe diz está aqui, nem que seja, por exemplo, uma semana depois, o que é que fazem? Vão confirmar. E vão ver, este item está aqui 100, vai contar 1, 2, 3, 100. É verdade. Só lá está 80. Vão ver se, entretanto, naquela semana foi vendido. Se foram vendidos 20, então 100 menos 20, 80, aqueles estão certos. Portanto, ele vai criar convicção de que está certo. Que é para assinar um documento em que diz é a minha convicção que o que está aqui nestas contas é verdadeiro e apropriado. Criei esta convicção. É a minha opinião que isto reflete, em geral, digamos assim, a verdade da empresa. E dá uma só opinião. O contabilista, mais do que uma opinião, ele garante que é verdade. A assinatura do contabilista é mais importante e mais forte que a do auditor. Ele diz, isto é verdade. E o outro vai dizer, a minha opinião parece ser verdade. Diria que os contabilistas têm que estar mais presentes, não podem assumir, digamos assim, que tudo o que se aparece é correto, porque não se esqueçam que a assinatura dele faz fé pública. Isto é a assinatura dele que alguém acredita que aquelas contas são verdade e com base nisso toma decisões. E se aquilo se vier a verificar que não é verdade, quem tomou decisões pode pedir ao contabilista, através dos tribunais, que seja ressarcido, seja indemnizado por qualquer coisa que ele fez com base naquelas contas que se vieram a verificar serem incorretas. E isso é uma responsabilidade grande que um dia temos nos quartos a ordens falar sobre a responsabilidade do contabilista. Vai ser um tema, vai ficar aqui agendado, o Gabinete de Formação vai tratar disso. Professor Rui Almeida, muito obrigada por mais esta aula e já sabe, caro membro, quinzenalmente, há quartas na ordem, a sua cota paga permite-lhe este benefício e outros. Não perca mais uma edição das quartas na ordem. Fica o convite, marque na sua agenda, dia 22, será mais uma sessão, tempo de quartas na ordem. Vens ou ficas? Participa. Dr. Rui Almeida, muito obrigada. Muito obrigado. Foi um gosto estar com todo o auditório Rádio LAC, em particular com os contabilistas e peritos contabilistas da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. E pronto, e tenho disponho até sempre. E assim chegamos ao fim da edição número 52 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na hora. Contas na hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.